Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, bem-vindos de novo ao canal Reciclando o Espírito. E hoje uma palavra muito importante da parte do Senhor vem para nos alertar, para nos trazer uma reflexão aí, não só para o dia de hoje, mas para a partir do dia de hoje, para que a gente crie um hábito que é essencial para nós conduzirmos a vida de uma maneira mais clara, realmente clara, essa é a palavra. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer aquele pedido tão importante. Curta esse canal. Quanto mais pessoas curtir esse canal, vai fazer o YouTube entender que o conteúdo é realmente importante, vale a pena ser compartilhado para mais pessoas, vale a pena ser disseminado para muito mais ouvintes e telespectadores. E você pode fazer isso, como eu sempre digo, participando do exército do Senhor, compartilhando a palavra dele, porque o que está sendo exaltado aqui é a palavra do Senhor. Toda a honra e toda a glória para ele, que quer o nosso bem, que deixou um livro instrutivo chamado Bíblia Sagrada, para que a gente vivesse através dos ensinamentos que ele nos deixou. Então faça a tua parte, compartilhe esse vídeo, esse canal com o máximo de pessoas que você puder, curta, comente, se inscreva para receber essa mensagem todos os dias e vamos para o mais importante, vamos para a palavra. Hoje está em Marcos capítulo 5, que fala do endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se. E os que apacentaram os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Para que fique bem melhor entendido essa passagem, eu estudei um pouquinho mais, e Gadara, que era a região onde tinha o endemoniado,
ficava num lugar chamado Transjordânia, à beira do Rio Jordão. Era uma região montanhosa, né, povoada pelo povo aramaico, se eu não me engano, mas logo dominada pelo helenismo da cultura grega, greco-romana, né? E essas cidades helênicas, elas criaram um sistema de 10 cidades chamado Decápolis, em que elas tinham uma autonomia única. E a Transjordânia e Decápolis ficava no meio da passagem, da ligação do Egito com a Síria, que eram dois governos muito poderosos na época. Então o que acontecia é que na mudança desses governos havia muitas guerras entre esses dois poderosos reinos, e quem sofria em primeiro lugar, os primeiros que sofriam vamos dizer assim, consequências dessa guerra eram essas cidades que estavam no meio, no caso, Gadara. Então, havia nesse povo muito ressentimento, muito ódio, muito sentimento de vingança por conta dessas misérias que as guerras traziam, sabe? Das cidades serem destruídas e dominadas novamente pelo governo seguinte. Eles passavam por esse processo várias vezes. Então, o coração desse povo era terreno fértil para que o inimigo se apossasse. Sentimentos impuros como vingança, como ódio, como ressentimento, inveja, enfim, todos que você puder imaginar. E essa pessoa do endemoniado gadareno era uma delas. Tanto é que quando Jesus se aproxima, porque ninguém conseguia fazer isso, a força desse homem era muito grande. Daí a palavra dizer que os grilhões que o prendiam eram feitos em pedaços. Mas quando Jesus se aproximou, ele correu e o adorou, porque a palavra diz que Jesus, o nome mais poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, seria adorado por todos, inclusive pelos demônios. Por isso que ele corre e adora e pede e clama encarecidamente que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Rogo-te para que não me tire desta terra. Por quê? Esse pedido, esse clamor? Porque a terra, aquela região de Gadara, era o terreno fértil que eles queriam, que era propício para que o mal se espalhasse. Porque, como eu acabei de dizer, era um terreno de pessoas sofridas que queriam vingança, cheias de ressentimento pelo que acontecia, pelas misérias, pelas as mazelas da guerra. Então o coração desse povo era o terreno perfeito que os inimigos queriam. Então por isso que ele pediu, não deixe que nós saiamos daqui dessa região. Essa passagem é muito, muito, muito profunda, não tirando o mérito de tantas outras passagens na Bíblia, mas é um chamado para que a gente realmente vive muito baseado no que esses olhos aqui veem. Mas a verdadeira vida não é essa que nós vivemos. Essa é passageira. Essa vida não dura. Porque a vida de verdade está além dos olhos carnais. Isso é um chamado para que a gente entenda que nós precisamos abrir os nossos olhos, a nossa percepção extrasensorial para o mundo verdadeiro que existe aquém dos olhos terrenos, dos olhos materiais. Tudo que acontece na Terra, no mundo físico, é reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Se a gente pudesse por 5 segundos enxergar o que está acontecendo à nossa volta, nós ficaríamos assustados com a seriedade dessa batalha espiritual. E isso é trazido nessa passagem,
porque todos os seres humanos enxergam apenas um homem que está, apesar deles saberem, né, e dizerem que estava possuído, mas eles não enxergavam nenhum dos demônios. Só enxergavam o quê? Um homem forte, que os grilhões da terra, feito na terra, não o seguravam, porque ele partia. E veja que quando Jesus pergunta qual é o nome dele, do demônio, ele fala, nosso nome é Legião, porque somos muitos. Naquela época, o termo legião se referia a, numerosamente aí falando, entre 5 e 6 mil homens, que era um regimento do exército. Imagine 5, 6 mil demônios dentro de um só homem. Mas a gente não, o ser humano não consegue ver isso, ver essa dimensão, a seriedade disso. E é por isso que às vezes a gente se engana quando está tudo bem na nossa vida. Porque a vida de todo mundo tem altos e baixos. Mas quando nós estamos vivendo a parte de calmaria, que nem o surfista, tem um termo usado pelos surfistas que é de calmaria no mar, que é quando não vem onda. Aí o surfista fica esperando aquela sessão de ondas que vai vir. E é nesse momento de calmaria que a gente relaxa. Relaxa nas orações, relaxa nos propósitos, relaxa no jejum, relaxa na gratidão a Deus. Mas o mal não descansa. Infelizmente, se tem uma coisa que o inimigo é paciente. E ele sabe onde tocar na gente. Entenda uma coisa, meu irmão. Veja que quando os demônios pediram para que eles entrassem na manada de porcos, está escrito na palavra, Jesus permitiu. Nada, até mesmo o demônio, não pode fazer nada se não houver permissão do Senhor. Mas muita gente confunde permissão com um querer de Deus, que a gente sofra, que a gente passe mal, que Jesus é vingativo, que Jesus é tirano, que Deus é... Não tem nada a ver. Procure saber o que quer dizer permissão. Só dá permissão quem tem poder, quem tem autoridade. E se Deus permite, é porque na palavra também está dizendo que os planos dele não serão frustrados. Então, de tudo o que acontece e que é permitido por Deus, ele já sabe o fim. E o fim é o plano dele que vai dar certo. Ninguém pode alterar isso, nem mesmo o demônio. O plano de Deus vai dar certo para cada um de nós. Então, quando ele permite, não quer dizer que ele perdeu o controle. Quer dizer que ele já sabe onde vai chegar. E tudo só se consome, só se concretiza conforme a vontade de Deus. Então é uma outra coisa que a gente precisa entender. Permissão só dá quem tem autoridade, poder. Deus não quer o nosso mal. Mas quando ele permite que algo enxergado por nós de ruim nos aconteça, ele já permite dando um livramento. É o primeiro sinal do grande amor de Deus por nós. E ele permite porque aquilo cabe dentro do plano dele para o nosso crescimento espiritual. Então, meu irmão, essa passagem aqui ela traz muitos pontos reflexivos para o dia de hoje, para a nossa semana, para a nossa vida. Um deles, que eu gostaria de destacar também, é que a gente precisa realmente enxergar além do que nossos olhos materiais, físicos, estão vendo. Às vezes acontece do nosso próximo nos fazer mal, nos dizer algo que nos magoa, nos atingir de alguma forma em que a gente cria um ressentimento, cria um sentimento ruim pela pessoa. Mas acredite, não é a pessoa em si,
100% em si que está fazendo aquilo, e sim o pecado que tem nela, ou seja, a ação do inimigo. Sabe, se é uma pessoa cheia de ressentimento, cheia de mágoas, cheia de marcas, de traumas que a vida trouxe, que ela não conseguiu superar, pessoas que precisam estar se autoafirmando o tempo inteiro, porque precisam acreditar que são melhores do que os outros, ou de que tem mais do que os outros, e são pessoas dignas de compaixão. Eu sei, é difícil. Olha quem está falando isso. Eu sei que é difícil, porque tem dia que a carne fala mais alto, com força, porque é por isso que é um exercício. Tudo que a palavra nos ensina é um exercício diário, contínuo, constante, ininterrupto, porque a gente falha. Tem dia que a ofensa é tão grande, né, tomada por nós, e a indignação, que é o botão que liga qualquer reação negativa, mas é algo para a gente trabalhar todo dia, porque acredite, o ser que está te magoando, que está te ferindo, ele é digno de pena, ou seja, de compaixão, porque ele está sendo usado pelo inimigo, usado pelo pecado que está implantado dentro dele e que ele aprendeu a gostar de ter. Tanto que muitos acham necessário ser como são e não podem ser contrariados, não podem ser enfrentados, confrontados, porque aí a misericórdia se espalha, sai do eixo, mas enfim. Nosso exercício é realmente ser tolerante, ter compaixão. Não foi o que Jesus fez? E acredite, tudo que Deus quer pra gente é que a gente se pareça com Jesus, que foi e é perfeito em tudo que fez e faz. E quando andou na terra, mesmo podendo, porque podia, não rebateu nenhuma ofensa com o poder que podia, ou com um sentimento de vingança, de indignação. Não, foi sempre com amor, foi sempre com tolerância, foi sempre com compaixão, porque Jesus enxergava em cada um de nós o pecado que nos corrompia e que nos levava a fazer e agir baseado no pecado que habita no nosso coração. E é esse pecado que traz vingança, que traz ressentimento, que traz guerra, sabe, que traz indignação, ira, cólera. Mas isso é tudo plantado pelo inimigo, pelo pecado que há em nós. Essa é a força do inimigo. Ele sabe o calcanhar de Aquiles de cada um de nós e ele usa isso. Por isso que Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. É porque ele não gosta de você? Não, entenda, meu irmão, minha irmã, não é pessoal. Ele quer atingir a Deus. E como ele não pode fazer isso diretamente, ele faz com aquilo que Deus mais ama, que é a sua criação. Nós. Por isso a gente tem que ter visão, percepção para o mundo espiritual, para o que está realmente acontecendo atrás de nossos olhos físicos. Portanto, meu irmão e minha irmã, o grande exercício é que quando alguém te fizer o mal, quando alguém te contrariar, quando alguém te disser coisas que você não merece ouvir, faça como Jesus. Esse é o grande exercício que a palavra está chamando a gente a fazer hoje. Respire fundo. Seja tolerante com o que você está ouvindo e com o que você está vivendo. Saiba que esta guerra, como a palavra diz, não é contra a carne, não é contra o seu próximo, e sim contra principados e potestades, ou seja, contra o inimigo, o inimigo de nossas almas, o mundo espiritual. Então, quando você olhar para o seu próximo, que vem aqueles 5 segundos antes de você já nutrir raiva e asco e indignação e ressentimento e querer reagir na carne,
Pense mais 5 segundos. Pense em Jesus, em como ele agiu quando andou na terra, quando foi esbofeteado sem merecer, quando cuspiram nele sem ele merecer, quando ele foi acusado de estar fazendo mal sem merecer, quando arrancaram o sangue dele sem ele merecer. E toda a resposta de Jesus, quando não em silêncio, era com palavras de amor e de compaixão. No último momento, pregado já na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos tomar esse momento de Jesus na cruz, antes de dar o seu último suspiro, como uma diretriz básica para a nossa vida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente pedir isso para Deus, olhando para o nosso próximo, que a gente também peça: Senhor meu Deus, livra-me de mim mesmo, do pecado que tem em mim, que pode reagir do jeito errado. Peça ao Senhor Jesus que o Espírito Santo nos ensine cada dia que passa mais, e que a gente queira cada vez mais ser como Jesus, que a gente queira de verdade abrir mão, negar-se a si mesmo para seguir Jesus. Que essa seja uma diretriz, assim como até a geração de hoje já assistiu. O Exterminador do Futuro tinha, acho que 2 ou era 3, se eu não me engano. Mas eu lembro daquela que era proteger John Connor. Pronto. Faça dessa palavra, desse entendimento de hoje, uma diretriz para a tua vida. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E livra-me, Senhor, de mim mesmo e da minha vontade, para que ela se submeta à sua, que é perfeita. Amém, meu irmão? Um grande abraço, uma boa semana a todos e até a próxima.